Olá, seja bem-vindo ao Anderson Cruz Cast. Estamos no segundo episódio. O tema de hoje, explorando crenças com o professor Anderson Cruz, que sou eu, e com o professor Roger Dias, mais uma vez aqui presente. Essa é uma série de 5 episódios que vamos falar sobre educação, espiritualidade, crenças, o desenvolvimento pessoal e profissional alinhado à PNL, à neurolinguística, tudo isso envolvendo como que nós, pessoas, eu, você, podemos crescer a partir desse conhecimento ou de uma série de conhecimentos. Entender que nós temos que crescer, avançar em nossas vidas. Nós temos que dar esse passo. E esse passo é muito importante para que nós possamos vencer, principalmente a nós mesmos. Seja bem-vindo, professor Roger Dias, mais uma vez no nosso Anderson Cruz Cast. E hoje vamos trabalhar a questão de crenças, né? O que são crenças? Todos possuem algum tipo de crença. O que é crença? Crença é você acreditar em algo. Essas crenças podem ser tanto espirituais, quanto culturais e quanto psicológicas. Cada uma delas possui um alicerce que pode atrapalhar você ou fazer com que você avance mais. Então, as crenças culturais, elas são as crenças que são geradas no meio cultural que você vive. As crenças espirituais partem a partir de uma religiosidade, algum tipo de religião, seja qual for. E as crenças psicológicas, que são aquelas mais internalizadas, por exemplo, com o que nós ouvimos dentro de casa ou os apontamentos. Mas hoje nós vamos ter o professor Roger Dias junto comigo, professor Anderson Cruz, para que você possa subir para um outro nível. Compartilhe esse vídeo para quem você conhece, para muitas pessoas. Curta esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E não se esqueça, se inscreva no canal, já ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. O podcast Anderson Cruz, ele é semanal, justamente para levar até você e a todos que nos assistem. Aliás, não deixe de fazer o seu comentário, é muito importante para nós, porque o seu comentário vamos ler e podemos escolher o teu tema que você sugerir. Professor Roger Dias, seja bem-vindo. E nessas questões de crenças culturais, Roger, pode ser chamar Roger? Claro, sem problema nenhum. Aquela questão, eu sou assim, eu nasci assim, como dizia Gabriela Cravo e Canela, né? Hoje eu vejo que muitas pessoas se mantêm nesse tipo de crença ainda, né? E como que essas crenças se formam e se perpetuam na sociedade? Ou seja, quais fatores culturais, Roger, você acredita que tem mais impacto na formação dessas crenças e como que isso nos leva a pensar sobre essas origens? Muito obrigado, Anderson, pela oportunidade de estar aqui de novo, conversando sobre assuntos de desenvolvimento e sem dúvida nenhuma, as crenças, né? Todas elas, acabam direcionando para um assunto que é extremamente importante, porque as crenças vão vão formar a base para o meu comportamento, para o meu pensamento, para a minha ação. E quando a gente fala assim de crenças culturais, né, nós estamos falando de crenças muito fortes, porque são crenças que vêm de um coletivo. Então são crenças que elas são perpetuadas por muito mais tempo. São crenças que são assim, numa teoria, crenças que são mais difíceis de você, por exemplo, quebrar, caso sejam crenças limitantes, né? Nós não podemos esquecer nunca que nós temos crenças fortalecedoras do nosso comportamento, moral, ético, e crenças que nós julgamos limitantes para a gente. Dentro desse contexto, né? O fator família, ele é muito importante. Ele é um fator gerador de crenças muito grande, né? Crenças fortalecedoras
crenças limitantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, da psicanálise, que é a minha área de atuação, a família ela é um fator preponderante para a geração de crenças. Além disso, toda a área educacional, e a gente pode falar mais sobre isso ao longo do podcast, né? O quanto o meu senso educacional, professores que eu tive, instituições que eu tive, corroboram para que essas crenças sejam mantidas. A mídia, a própria mídia, e aí eu dou já um exemplo de crença dos nossos dias atuais, né? Eu, por exemplo, tenho que ser tão bom, tão feliz, tão próspero como todo mundo que eu vejo nas redes sociais. Eu vejo o perfil de fulano, ciclano, celebridades. Nossa, a vida deles parece ser maravilhosa, eles não têm problema nenhum na vida. E por que eu não sou assim? Por que minha vida é tão difícil? Por que eu tenho que batalhar tanto para conseguir as coisas? Veja, esse é um exemplo claríssimo de crença cultural. Tradições sociais. Eu falo que eu atendo muitas pessoas em clínica, por exemplo, na mudança de carreira, e aí ela fica assim, nossa, eu tenho um desejo tão grande de ir para música, eu quero fazer teatro, enquanto a minha família diz para mim, viu, não vai ser engenheiro não? Você não quer ser médico? Você não quer fazer alguma coisa que te dê uma remuneração que seja evidente, que seja contínua, para você não ter problemas? Então, muitas vezes, né, as crenças, muitas vezes, não todas as vezes, a crença está ligada com a nossa identidade, e muitas vezes eu fujo da minha identidade em prol do que a sociedade quer, né? Crenças econômicas, são crenças culturais. Somente quem trabalha muito enriquece, né? O enriquecimento, ele está fadado às pessoas que trabalham 24 horas por dia, na área certa. Dinheiro que vem fácil é dinheiro ruim, é dinheiro amaldiçoado, aí a gente já entra nas crenças espirituais. Então, assim, o assunto crenças, ele é maravilhoso, porque, e eu espero que ao longo da nossa conversa, você vá se identificando com algumas crenças que você vive ou que você já escutou de pessoas que você ama ou próximas a você, para você poder também ajudar essas pessoas a dar esse salto, a mudar, a caminhar um degrauzinho a mais para a sua evolução. E é justamente isso, porque a ideia é fazer com que realmente você possa refletir sobre você mesmo. Nós estamos falando de crenças. Quais tipos de crenças você tem? Você possui uma crença limitante ou uma crença que possa fazer você crescer? Porque nós também temos uma outra questão que quando você ouve a palavra crença, não, eu acredito que eu posso conseguir isso. Então, se você pode, você está usando uma crença positiva, mas na maioria dos seres humanos se utilizam de crenças limitantes. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou poder fazer isso. E o Roger, ele me traz uma ideia que eu acho muito interessante. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que ele disse. É trabalhando 24 horas que se enriquece. Não é trabalhando 24 horas. Principalmente você que é empreendedor. Presta atenção nessa dica. Você não precisa trabalhar 24 horas. Você precisa fazer o que é certo dentro de um cronograma no tempo certo. Ou seja, às vezes você vai trabalhar 6 horas por dia, fazendo certo, o que tem que ser feito, e você vai ter os seus resultados. A questão do dinheiro que o professor Roger traz. Por exemplo, se eu pegar um exemplo da minha vida, criança, não sei se o Roger aconteceu isso com você, Roger. Por exemplo, eu escutei muito, nossa, mas quem tem dinheiro realmente roubou. O rico nunca vai para o céu. Não, dinheiro é abençoado. Dinheiro vem de uma forma próspera. E eu tenho que ter isso em mente. Se na minha mente eu crio essa crença que limita eu ter dinheiro, eu nunca vou ser uma pessoa próspera. E prosperidade não é dinheiro, faz parte, mas é um conjunto de fatores. Então, Roger, dentro dessas crenças, é possível dizer também que nós temos as crenças positivas que fazem com que nós possamos crescer, avançar? Sim. E ao longo da nossa vida, convívio social, convívio familiar, convívio religioso, todas as relações que a gente tem com pessoas,
Nós, seres humanos, nós temos assim um hábito de absorver coisas que a gente acha que são interessantes ou exatamente coisas que vão de encontro, talvez negativamente, com aquilo que a gente está vivendo. É a nossa maneira de evoluir, a nossa maneira de aprender. Estar perto de pessoas que possam dar uma visão de mundo diferente. A grande questão é quando eu pego aquela visão e eu não faço uma análise crítica. Eu não coloco, peraí, isso se encaixa com a minha identidade de que forma? Não, eu simplesmente aceito que aquilo é uma verdade absoluta e isso acaba se tornando inconsciente. A maior parte das crenças que nós temos, elas trabalham no mundo inconsciente. Muitas vezes nós não percebemos que temos aquilo, que agimos daquela forma, mas elas acabam norteando pensamentos e ações. E quando viu, você já fez. Eles falam, mas por que será que eu pensei desse jeito? Por que eu fiz isso? Ou aquilo é uma verdade tão forte para você que você acaba buscando justificativas para dizer que o outro, não é assim. Você teve resultado, mas para mim não é assim, nunca foi. Eu aprendi que crenças são aprendizados. E o aprendizado, que ele é muito forte, ele acaba ficando inconsciente. O aprendizado pode vir, por exemplo, de algo que eu escutei muito da minha família por repetição e por hábito eu acabo repetindo. Pode vir por uma emoção forte. Um trauma, por exemplo, alguma emoção forte pode desencadear uma crença e você retém ela. Isso a gente fala que são as crenças psicológicas. As crenças psicológicas, aquelas em que eu, dentro da minha identidade, capto, recebo, absorvo e reproduzo. Normalmente elas são inconscientes, Eu costumo dizer que assim, dentro das crenças psicológicas, nós temos várias. É meio difícil até classificar. Mas eu gosto de trabalhar em um número de 9 crenças que para mim são as crenças raiz. São as causas raiz de algumas coisas, Por exemplo, você que está me escutando, você pode ser assim, pode pensar dessa forma, pode conhecer alguém que é assim. Tem muita gente que acredita assim, Anderson. Para eu ser feliz, para eu sobreviver, eu preciso ser muito forte, porque o mundo é uma selva. O mundo é uma selva, é um devorando o outro. Então eu preciso estar na frente, eu preciso controlar as coisas. Eu não posso deixar que alguém me guie. Eu preciso guiar, eu preciso dar as cartas. E aí isso acaba criando uma pessoa com um senso de justiça muito forte. Por outro lado, eu tenho crenças, tenho pessoas que vivem a seguinte crença. Para eu ser feliz, para eu ser amado, eu preciso concordar. Eu não posso discutir. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu estou pensando em prol da coletividade. Então é uma pessoa que acaba colocando panos quentes. Ela é muito querida, veja, é uma pessoa queridíssima por todo mundo. Inclusive a gente até fala que essa pessoa assim, ela é recordista de receber convite para ser padrinho de casamento. Todo mundo ama essa pessoa, porque ela não consegue discutir, ela acaba colocando panos quentes. Então, imagine você como empreendedor, você tem, por exemplo, sócios, e aí você tem que tomar uma decisão, e você fala, peraí, eu vou tomar uma decisão baseada no que todo mundo gosta. Vai ser meio difícil de você achar alguma coisa que todo mundo goste ao mesmo tempo. E você traz um assunto muito importante, Roger, que é o seguinte, visão de mundo. Poucas pessoas compreendem o que significa o contexto de visão de mundo. Depois eu peço que você faça uma breve contextualização do que é essa visão de mundo. E principalmente focado nessa questão das crenças raízes. Mas o que você acabou de falar também é muito relevante nós refletirmos, e você aí de casa também, porque nem sempre a pessoa que concorda tudo que é boazinha faz o que tem que ser feito. E tomada de decisões, você tem que romper essas crenças que te limitam. Então, nós que somos empreendedores, se você é um empreendedor, se você tem uma empresa, você tem que prestar muita atenção nisso. As decisões têm que ser objetivas, têm que ser claras. E o seu time tem que favorecer a empresa. Isso não significa que a empresa vai só sugar dos profissionais, não é isso. Mas tem que ser um time bem forte. E uma dessas é quebrar essa crença raiz da tomada de decisão, se eu vou beneficiar ou se eu vou prejudicar alguém.
Como que seria trabalhar isso, Roger, na visão de mundo, nesse contexto? Mas antes disso, explica para nós, para mim, o que é essa visão de mundo. Visão de mundo. Todos nós temos, e eu acredito muito nisso. Veja, quando eu digo eu acredito muito nisso, isso é uma crença. Então é assim, toda vez que alguém diz para você eu acredito, você para e pensa, legal, é uma visão da pessoa. Qual é a minha percepção sobre isso? Através de qual lente eu estou recebendo aquela imagem? E será que ela está convergindo para algo que eu realmente tenho? Ou será que ela diverge para alguma coisa que não me faz sentido? Isso para mim é visão de mundo. É você fazer uma captação do que você está ouvindo, vendo, vivenciando, trazer para o seu contexto, buscar dentro da sua identidade o que encaixa e o que diverge, e o que encaixar te fortalecer, e o que diverge, o que eu posso aprender com isso. Qual outra visão? Ter a minha visão de mundo é legal, porque, poxa, ela vai corroborar aquilo que eu já faço. Eu vou me tornar ainda uma pessoa melhor dentro daquilo que eu faço. Mas o que eu estou ganhando acreditando só nisso? E eu poderia pensar, e o que uma outra pessoa que tem uma outra visão de mundo, qual a justificativa dela para ela ter essa visão diferente da minha? Será que algumas coisas fazem sentido para mim? Opa, esse ponto que a pessoa tocou, que eu não tinha pensado e que no primeiro momento eu não concordo, peraí, até que faz sentido? E aí você começa um processo muito importante, que é o processo de quebra da crença. Quebra. Muitas pessoas, né, Anderson, eles acreditam que o processo de quebra de crença acontece assim, mágica. Para e pensa, você tem quantos anos? Você tem 30, 35, 40 anos? Para e pensa, a sua crença faz 40 anos que está batendo aí. Sendo reforçada, seja limitante ou seja a empoderadora. Mas vamos pensar na limitante. São 40 anos de eventos diários reforçando. Aí a pessoa quer, através de um estalar de dedos, mudei completamente minha forma de pensar. Uau! E muitas vezes, na maior parte das vezes, o processo de quebra, de mudança de visão do mundo, ele é um processo realmente, como a palavra diz, um processo que leva um passo, outro passo, desmistificar, mudar um degrauzinho, mudar outro degrau, para que você possa no final ter um suporte total. Então assim, o primeiro passo para você mudar a crença é começar a fazer. E isso pode ser rápido, pode não ser rápido, mas identificar a sua visão de mundo, que a gente fala do autoconhecimento, é o primeiro passo, é o passo mais importante. Porque se eu não sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, mas se eu não sei onde eu estou, como que eu faço um planejamento para conseguir chegar lá? Isso é importantíssimo, né? Eu imagino, Anderson, que você teve, assim, exemplos reais em que mudanças psicológicas, ou crenças psicológicas afetaram a vida de alguém também. E como? Eu lembro de um mentorado que eu tive, que a crença que essa pessoa tinha por muitos anos, inclusive foi minha aluna, e nós fizemos uma mentoria individual, que ela acreditava que ela não conseguia vencer a barreira dos estudos, ou seja, que ela não tinha condições intelectuais de fazer uma graduação. Então foram 2 anos trabalhando diretamente com exercícios práticos, direcionando em sala de aula, direcionando na mentoria, justamente para que ela quebrasse essa crença limitante. Aí pega o que o Roger falou. Não é do dia para a noite, não. Ela levou 3 anos e meio para romper uma bolha e hoje é uma grande professora na área de Libras, né? Então, isso é um processo diário, porque às vezes tem crenças, Roger, se eu estiver errado me corrija, existem crenças que a mesma crença ela envolve a crença limitante
no âmbito cultural, espiritual e psicológica. Que aí você tem que se exercitar diariamente. E eu acredito, olha, a minha crença, que todos nós podemos vencer, desde que eu tome o primeiro passo, dê o primeiro passo, eu queira vencer. Porque quando você começa a atuar nesse segmento, você começa a mentorar pessoas, como eu e o professor Roger, que mentoramos várias pessoas e damos cursos e palestras, nós observamos muito isso, tá? Tem pessoas que não querem sair daquela rotina. Ela tá feliz naquela crença limitante. Só que quando, aos poucos, ela começa a conhecer isso, ela começa a romper. Outra crença, Roger, psicológica, é principalmente aquela que é comparativa, principalmente acontece muito entre irmãos. Não, meu irmão é mais inteligente do que eu, então eu não consigo fazer isso. E ele começa, ou ela começa a ficar naquela crença limitante que não consegue nem sequer fazer um concurso, uma prova, buscar uma profissão. A crença psicológica que tem medo de conversar com alguém. Então, por exemplo, eu lembro, Roger, que quando eu compreendi que o orgulho tem mais de 27 tipos de variações, e uma delas é a crença limitante a partir de uma timidez, que você tem que vencer várias coisas, né? E com isso, como que essas crenças, Roger, podem... como que elas se originam, na verdade, de experiências pessoais? As nossas experiências, né, enquanto criança, veja, e a gente começa a ser, e aí eu gosto muito dessa palavra, né? A gente começa a ser programado. Programação de crenças. Elas podem acontecer desde o útero. Desde o útero. Desde o útero, Roger? Desde o útero. Desde o útero. Eu atendo casos de pessoas em que elas, num momento de extremo problema, de reflexão, em que ela precisa tomar uma decisão importante, ela entra numa depressão gigantesca. No momento de dificuldade, a resposta fisiológica é uma depressão fisiológica emocional. É uma depressão, é uma procrastinação. E investigando alguns desses casos, a gente chegou a ações que a mãe tomava em situações parecidas durante a gestação. Então, assim, dentro da psicanálise, né, a formação da criança, seja a formação intelectual, fisiológica, ela vem desde a gestação. Se eu tive uma mãe, em alguns casos isso acontece, se eu tive uma mãe que durante a gestação, os problemas que ela teve, a resposta imediata era estar em depressão, isso é um aprendizado que o bebê tem naquele momento. Em que, em alguns casos, isso foi reverberado na clínica, a gente descobriu que esses casos chegavam a ser repetidos agora, enquanto eu sou um adulto. Um aprendizado lá do útero. Mas pode não ter sido do útero. Eu tenho aprendizados desde que eu nasci, ou antes, repetição de experiências. Um dos primeiros casos que eu atendi, e aí, né, no primeiro podcast eu comentei, e aqui eu quero reiterar, né, a minha vida profissional inicial foi dentro de empresas. Então eu comecei a trabalhar a parte emocional como líder de equipes. E eu tive uma pessoa, logo no começo da minha carreira, que ela atrasava. Ela não tinha jeito, ela atrasava o tempo todo. Né? Acontecia alguma coisa com o carro, ela colocava o despertador 20 vezes, ela saía de casa, o pneu estourava, alguma coisa acontecia que ela sempre atrasava. Né? E aí nós fomos lá, né? Vamos resolver de forma racional, né? Pô, fulano, você sabe que você é importante para a equipe, isso está atrapalhando o desempenho. Isso é o ser consciente e racional. E veja, nesse momento a pessoa ela tem a consciência. Eu não sei o que acontece. Aí você fala, eu não sei o que acontece. Né? Fazendo a terapia com essa pessoa, né? Então levamos para fora do ambiente de trabalho, trabalhamos terapia com ela. A gente descobriu, e aí veja se você não vive isso também na sua vida. Ou veja se você é um pai e mãe que não repete isso. O tempo todo você escuta ou você fala para alguém da sua família assim, vamos, rápido, estão atrasados.
Vamos atrasado, vamos. Você é aquele tipo de pessoa que fala assim pro seu filho, tem prova de matemática, e isso é uma crença, matemática é difícil. Olha, é uma das crenças que eu mais escuto, né, como professor, né? Estuda antes, hein? Você tem que estudar um mês antes, 15 dias antes. Você exige da sua cria que estude um tempo antes, mas na hora de fazer uma viagem, você arruma as malas na véspera. Você sai desesperadamente correndo atrás, esqueci uma coisa, será que eu deixei o gás ligado? Será que eu... Então imagine uma criança que cresceu nesse ambiente em que estar atrasado é rotina. E olha que interessante, uma criança em idade de formação, até 7, 8, 9 anos, é difícil para a criança discutir, opa, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Para ela, isso daqui é isso, é assim a minha vida. Atrasado. É a palavra que eu mais escuto. O atraso é a normalidade das ações da minha família. Opa, então para mim, inconscientemente, o atraso é uma normalidade para minha vida. Aí quando ela cresce, ela não pode atrasar. Mas a gente sempre fala naquela figura, né? A criança interior dela ainda grita, opa, se você não atrasar alguma coisa tá errado, porque o normal é atrasar. Eu aprendi assim. Então, acontece coisas na sua vida que fazem você atrasar e você fica sem entender o porquê. Eu sempre acreditei, e é uma crença, eu não funciono de manhã. A minha mente, eu não tenho agilidade 7, 8, 9 horas da manhã. A minha mente, ela começa a engrenagem motora dela, cognitiva, por volta de umas 9, 9 e meia. Ela chega num auge, por exemplo, se dependendo do dia, se deixar eu vou até 5 horas da manhã trabalhando. Porque aí ela engrena o cognitivo, a atenção, o foco, né? E no caso do meu filho, aí tem o meu filho, a esposa dele e minha neta. A minha neta falta mais na escola do que vai. Porque um não consegue levantar, que é o pai. A minha nora, fica enchendo o saco do Marcos. Aí demora 10 horas para se maquiar. E a Sophie começa a repetir o mesmo padrão. Isso é muito... É umas loucuras quando a gente começa a estudar isso. É uma crença quando a gente diz, né? Eu funciono melhor. Não, é mais confortável para você funcionar à tarde. Tá, então é uma zona de conforto sua. É uma zona de conforto, então. Porque assim, se você tiver, por exemplo, eu preciso passar naquela prova, naquele concurso, e a prova vai ser de manhã, rapaz, aquilo eu preciso muito. Aquilo vai se sobrepor a qualquer coisa. E você vai encarar e vai. Sim, isso é fato. Né? Você não... eu tô com preguiça de levar você no médico. Segura mais um pouco aí, depois do almoço eu levo você. Opa. Zona de conforto. Como assim? Não dá? Né? Minha mãe era uma pessoa que ela chegava e ela fazia... Eu não entendia aquilo enquanto adolescente, né? Mas ela chegava para me acordar e segunda-feira ela abria a janela e as cortinas e falava: acorda, o dia está lindo. E aquilo me dá uma raiva, me dá um ódio dentro do coração, né? Mas aquilo tornava o meu dia muito melhor, né? Eu estudava em colégio particular, 7 horas da manhã eu tinha que estar lá. Rapaz do céu, quando eu comecei a fazer faculdade, eu acordava 5h40, eu pegava o ônibus 5h40 da manhã. Eu tinha que acordar 4h30. Isso aqui né? Então eu precisei sair da minha zona de conforto para poder me formar. Acho que eu já fiz tanto isso que aí eu uso como se fosse eu acredito. Porque até hoje eu estava comentando, o pessoal dessa região, Bauru, todo esse pessoal assim, os profissionais, precisariam ficar um ano em São Paulo fazendo um estágio profissional, que é levantar às 4h30 da manhã. 2 horas de trânsito. Tá? E aí sair do trabalho às 6h30, ter mais 3 horas para chegar em casa. E eu ia para a escola ainda, chegava em casa 1 hora da manhã, para as 4h30 estar de pé. Acho que eu já fiz tanto isso, né? Então vamos lá agora. Vamos pegar o fio da meada onde parou. E então, Roger, essa questão do atraso se tornou uma crença, mas por motivos que a pessoa não quer sair da zona de conforto. No caso dele, tinha essa parte da zona do conforto,
né? É muito melhor e eu não vou desagradar a minha família se eu atrasar. É muito mais confortante me sentir bem comigo mesmo e a criança aqui interior vai ficar feliz. Porque ela acreditou no passado que estar atrasado é o normal, é o esperado, porque meus pais fazem isso. É o esperado. Então a criança, ela conversa com a gente de uma forma muito forte e aquela vozinha que fala assim, não tem problema atrasar não, não tem problema não. Só que isso cria um problema para a equipe. Repetição de padrões, então. Repetição de padrões. Então a gente fica repetindo aquele padrão, e essa situação parece que não vai, e a gente... Então tudo isso, principalmente você que é profissional, você que é estudante, você que é empresário, entender tudo isso no nosso processo de crescimento. Porque o que nós estamos aqui, né, querendo trazer para você é justamente esse crescimento. E esse crescimento, ele envolve várias questões, né? A questão profissional, a pessoal, a espiritual, a psicológica, a expansão da mente. Inclusive, quando eu trabalho muito que nós devemos ter uma mentalidade forte, uma mentalidade expansiva, é justamente olhar para o todo, uma visão de mundo ampla, sem olhar somente para o nosso próprio umbigo. Então, essa mentalidade, o que o pessoal hoje chama, que eu falo nos ingleses, né? Na questão da mindset. Né? É uma das coisas que o brasileiro tem que perder essa crença de a gente ficar repetindo padrões americanos ou de língua inglesa. Né? Porque mindset, claro, que se torna uma palavra bonita no inglês, mas a mentalidade. Então, nós temos que realmente ter uma mentalidade mais ampla, mas para isso eu tenho que sair da zona do conforto. É importante... E quebrar essas crenças, né, Roger? É importante que o empreendedor, né, e você que tem uma equipe, é importante que você passe a entender, se você ainda não tem esse conhecimento, passe a entender que aquele trabalhador que está com você, ele é um ser humano completo. Muitas vezes a gente tem a vontade, né, aquele primeiro impulso de rotular a pessoa. Ah, atrasou, vagabundo, não quer trabalhar, não sei o quê. A gente rotula, mas o ser humano, ele recebeu toda uma carga emocional de formação cognitiva dele, que isso precisa ser levado em consideração se você quer ser um líder humanista, um líder que olhe para o ser humano, porque tem muito líder que gosta de colocar esse rótulo nele mesmo, né? Aqui na nossa empresa nós trabalhamos com a liderança é humanizada. Aqui é uma liderança humanizada. É mesmo? Tem certeza? Você está olhando todos os aspectos do ser humano? Você está olhando que por trás de um comportamental existe algo cognitivo, existe uma formação de crenças que talvez você possa ser o agente de mudança, como eu pude ser o agente de mudança dessa pessoa e de várias outras. Isso para mim é liderança humanizada. E isso, a gente falou só do aspecto família. E o aspecto educacional? E aí eu vou ter que passar a bola para o meu amigo aqui, que é especialista em educação, embora todos sejamos professores, mas eu acho que ele deve ter muita coisa para falar sobre essa formação de crenças dentro do campo da educação, Anderson. Uma das crenças educacionais que eu mais convivi nos últimos 10 anos é que nós temos que ser escravos de teorias de todas as áreas do conhecimento. E eu não acredito e nunca acreditei nisso. Eu menciono muito, eu uso muito esse exemplo, e é um pequeno exemplo no oceano, tá? Paulo Freire escreveu o livro Autonomia, que diz que o aluno tem que ter autonomia. Eu confesso que eu nunca tive autonomia nem no doutorado. O que significa isso? Que eu tinha que cumprir regras da universidade imposta pelos homens, imposta por professores que estavam replicando a mesma coisa. Então, essa crença
que existe autonomia, e se eu pegar o teu exemplo anterior da liderança humanizada, eu costumo dizer que eu gosto muito do que é a Venato, né? Eu gosto muito dessa questão cultural da empresa, mas empresa é empresa. Nós temos que respeitar o profissional e tudo isso, veja como que as coisas se conectam. É isso que é a mentalidade aberta, é enxergar essas conexões, né? Eu estou falando de um profissional, de um líder, de uma empresa, educação, somos professores, tudo se conecta. Por quê? Se eu estou aqui dialogando, conversando com o professor Roger, e se nós pensarmos no nosso aluno, até que ponto nós ensinamos? O que nós estamos ensinando em sala de aula? É um conteúdo que é o mesmo existente em todos esses anos. A prática da alfabetização é a mesma. Existem colégios, aí há uma diferença de público e privado, inclusive na questão de escolas públicas, dependendo do bairro, se for um bairro mais nobre, a escola tem uma tendência de ser melhor. Já erra, no meu ponto de vista, na educação, que se cria cada vez mais essas crenças. E a educação, no meu ponto de vista, é uma das áreas que mais se cria crenças limitantes. Ou seja, você não pode ir contra esse teórico. Você não pode fazer isso porque você ainda não tem um título de mestre, não tem um título de doutor. Sempre tentam limitar a nossa mente reflexiva, pensante. O que eu costumo trabalhar como professor, como docente, como pesquisador, inclusive, e quando eu dou mentoria acadêmica, você que é pesquisador, mestrando, doutorando, um exemplo, ou um graduando, você tem direito sim de expor na sua pesquisa o teu pensamento, embasado por argumentos científicos já existentes, mas você pode debater sim com o ponto de vista daquele autor. Então, quebrar isso, quebrar essa crença é muito importante. E essas crenças vêm desde o jardim da infância, que são inseridas pelos próprios professores. Ou seja, você não pode fazer isso. Tá, mas por que eu não posso fazer isso? O professor não tem resposta. Não pode, né? Existe uma outra crença que a escola é do diretor, que a gente ouve isso desde a infância, né? Então, pensar nisso, Roger, pensar numa educação hoje, eu digo que a educação precisa nascer novamente e eu acredito que nós não vamos enxergar essa educação de qualidade, essa educação autônoma, porque eu falo que vai precisar de mais 500 anos. E nós temos um hábito muito grande de comparar a educação brasileira, por exemplo, com a Finlândia. Né? A Finlândia é um país nórdico que já tem séculos de existência, né? O continente velho, com a questão americana, né? As universidades, escolas americanas. Só que não é a escola, meu ponto de vista. São as pessoas que se dizem professores que têm que passar por um processo de crença limitante. Qual é o seu ponto de vista sobre esse meu pensamento? Nós estamos formando professores conteudistas. Desde o início, a gente é instigado à pesquisa científica de conteúdo. E assim, particularmente falando, porque eu tenho muitos feedbacks legais dos meus alunos, né? Eles gostam muito da maneira com que eu transmito o conteúdo, porque para mim o conteúdo é assim, 25% da minha aula. Mas tá, o que me levou àquilo? Quais são outros pensamentos que divergem daquilo? E eu sempre falo que o ambiente acadêmico, educacional, principalmente o ambiente universitário, ele teria que ter o dever de formar pessoas pensantes, não replicantes. E o que eu vejo são pessoas replicantes.
O ser humano pensante, ele deveria estar na universidade, a cabeça dele deveria estar assim, tá, tô vendo isso, mas o que mais? Eu quero mais, eu quero pensar diferente disso, mas e quando isso não for verdade? Eu quero ser um ser curioso. A curiosidade deveria, ela, desde o jardim de infância, deveria ser colocada pra gente, né? Como uma ferramenta. Aí o empresário que é uma pessoa criativa. A pessoa se educou, sendo que o professor nunca despertou essa curiosidade nele. Como que eu vou ser uma pessoa criativa lá no futuro, como um profissional, se desde os primeiros passos da escola eu só recebi, absorvi, repliquei numa prova. Recebi, repliquei numa prova. E aí passei de ano. Opa, meu filho passou de ano 10. Ele sabe repetir exatamente tudo que o professor disse para ele. E é justamente isso, Roger, que eu venho lutando nesses últimos 10 anos. Nós temos que formar pessoas pensantes, reflexivas, é debater. Mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Mas por que eu tenho que escrever desse jeito? E para você que é empresário, e nós temos uma mentoria específica para quem é empreendedor, principalmente microempreendedor individual, pequenos e médios empresários, e a gente trabalha muito essa questão, né? O empresário, ele tem que ser visionário, ele tem que ser cognitivo, ele tem que ser criativo. E uma das maiores crenças que eu observo nessa trajetória como empresário é que a grande maioria de empresários, seja numa empresa pequena, média ou grande porte, o meu funcionário tem que chegar aqui às 8, 8:01, não dá. Por exemplo, eu dou liberdade para o meu time. Eu admiro o profissionalismo do meu time, só que eu também tive que quebrar uma crença, não minha, do meu time. Chama-se liberdade. Porque, Roger, eu queria até que você me desse um ponto de vista a partir da PNL, neurolinguística, da psicanálise, da sua formação, porque eu acredito o seguinte, quando eu estou conversando com o meu time, eu sempre falo, gente, vocês têm liberdade. Se você não quer vir para a empresa hoje, não precisa vir. Mas você tem profissionalismo para você entregar o que tem que ser entregue hoje e você antecipar. Então é justamente essa questão que eu falo que nós temos que ter uma mente mais aberta. É o profissionalismo. E esse profissionalismo eu observo muito mais no americano, por exemplo, ou na Europa, que tem essa agilidade. E no Brasil tem questões regionais e suas culturas que impedem. E no meu ponto de vista, isso vem da educação, na formação. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Trabalhando com empresas como eu trabalhei e trabalho até hoje nas consultorias, nas mentorias, eu percebo assim, o empresário ele tem por trás dele uma crença que é uma crença social, cultural, de que o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Poxa, na pandemia, as pessoas iam para casa, muitas empresas passaram a operar de casa. E agora, o que a gente está vendo, Anderson? O movimento das grandes empresas falando assim, quero você de volta. Volta, volta. E aí a empresa coloca a culpa no funcionário. Mas peraí, se você não consegue ter poder administrativo sobre alguém que está longe de você, quem diz que você tem esse mesmo poder quando a pessoa está perto de você? Porque você fica atrás das costas assim, que nem um papagaio de pirata, assim, olhando. Que garante que a pessoa estar perto de você está de fato trabalhando o que ela não trabalharia na casa dela? Na verdade, você tem uma questão administrativa séria. Na pandemia, não funcionava então? As empresas pararam, né? Quem foi para o home office, a produtividade caiu demais. Teve empresas que relataram aumento da produtividade durante a pandemia com trabalho remoto. Inclusive, tá nessa parte, Roger, grandes fortunas foram feitas no período de 2019, 20 e 21.
Se nós pensarmos aí no marketing digital, por exemplo, nós temos aí multimilionários a partir de centenas de milhões que foram ganhos nessa parte. E aí você traz esse questionamento. Eu confesso a você, Roger, gostei desse ponto de vista e eu queria que você explicasse mais essa questão do poder administrativo do profissional, você estando home office ou presencial, como que seria isso? Porque assim, uma vez que eu, enquanto empresa, enxergo o meu negócio não como uma esteira de produção lá do Ford, né? Mas enxergo como um projeto com demandas e que eu preciso, aos poucos, pegar essas demandas e medir essas demandas, poxa, eu consigo terceirizar isso para quem eu quiser no mundo. Você pega as grandes empresas, a Microsoft, a Apple, ela tem desenvolvedores espalhados pelo mundo todo. Como que elas fazem isso? Mas isso aí a gente, veja se eu entendi, nós podemos fazer isso. Mas se eu olhar como pedagogo, como pesquisador, como empresário, o Brasil e também a América Latina, inclusive o Thiago Brunel, eu assisti um podcast dele e ele fala muito sobre isso e eu comecei a estudar um pouco mais, que ele fala que a América Latina, os americanos, eles têm essa dificuldade de mentalidade, né? Então, o que nós precisamos fazer para a gente construir, não é construir, para desenvolver para levar isso para as pessoas, Roger? Você, como empresário, você vai ter que começar a fazer uma tarefa, e a principal tarefa, que eu acho que os empresários têm muita dificuldade, é a tal da delegação. Delegar tarefas, ok. Delegar responsabilidades é outro passo. A partir do momento que eu, como empresário, primeiro, confio na minha equipe, e aí confiança é uma construção que vem dia a dia, ela começa no recrutamento e seleção. Eu trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção. A confiança começa primeiro, captar alguém que tenha uma visão de mundo como a que eu gosto para a minha empresa, com os valores que a minha empresa tem. Esse é o primeiro passo. Entregar pequenos projetos para que a pessoa comece a apresentar seus resultados durante um tempo. Colher o feedback. As pessoas têm assim, a noção de assim, vou deixar a pessoa lá no remoto e vou ficar esperando aqui sentado ele me entregar. E se ele não me entregar, aí eu vou por cima dele. Aí, mas peraí, né? Eles agem da mesma forma como se a pessoa tivesse presencial. Entrego para a pessoa, ela vai estar na mesa dela, eu vou estar na minha cadeira presidente, alta, né? Aquela cadeira alta presidente assim, e eu vou ficar aqui, né? Com os meus botões controlando o negócio e esperando. Opa! Essa mentalidade tem que mudar. A partir do momento que eu tenho uma pessoa em que eu entrego a minha empresa, em que eu entrego parte do meu processo, a confiança sempre ela é estabelecida via dupla. Eu tenho que estar o tempo todo, quando eu falo o tempo todo, não é todo segundo, todo minuto, mas eu tenho que estar sempre em sintonia com aquela pessoa, mesmo remotamente. E aí, como anda? Precisa de ajuda? Estou aqui. Como que tá? A área de TI, por exemplo, é uma área que entendeu isso muito cedo. Ela criou algumas metodologias para ajudar nesse processo. Porque a área de TI é uma área pioneira com trabalho remoto. Ela entendeu esse processo e ela criou algumas metodologias, entre elas uma das que a gente utiliza muito no Brasil, é chamada Scrum. Né? O Scrum é uma metodologia em que você consegue extrair da sua equipe o melhor com entregas medidas, porém dando completa liberdade para a equipe. Se eu atuo melhor, e aí, claro, aí vai de como é a política da empresa. Mas, por exemplo, o Scrum permite até que eu trabalho melhor de madrugada. Nossa, de madrugada minha produtividade as cabeça. Beleza, é isso que eu quero, a sua produtividade. Entrego.
Só que depois eu vou ser medido por isso. E aí, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Opa, como que a equipe pode ajudar? Como que fulano pode mudar isso, mudar o cronograma? É possível? Afeta o quê? Impacta qual área? Aí, vou te interromper para que eu não perca a minha linha de raciocínio. Nesse sentido, Roger, aí nós temos que mudar toda uma crença, não é isso? Isso é o ponto chave. Aí nós estamos falando de uma crença educacional, uma crença pessoal, crenças espirituais, crenças psicológicas. Por exemplo, eu uso aqui meu exemplo pessoal porque eu já administrei times de 40 pessoas, já administrei escolas técnicas com mais de 2.000 alunos, já dei vários treinamentos nesses últimos 25 anos e hoje estou com uma equipe reduzida no sentido porque é uma equipe específica que eu tenho, mas até um tempo atrás eu tinha 18 pessoas na minha equipe. E uma das coisas que eu observei muito, eu sempre dei essa liberdade, né? Deixa eu ver, vou acreditar. Porque eu tenho coisas, você também, como mentor, como professor, como palestrante, nós estamos sempre viajando, então você tem que acreditar no seu time. É o que eu penso, é o que eu acredito. Resolvemos fazer home office às sextas. Ok. No outro dia, eu fui conferir o e-mail. A pessoa que era responsável pelo e-mail da administração não respondeu nenhum e-mail. E quando você chama atenção, é você que está errado, é o empresário que está errado. Aí eu começo a refletir, começo a questionar o seguinte. A pessoa se utiliza dessa artimanha querendo que você acredite que você ainda é errado. Porque elas têm ou inconsciente, até se você me explicasse isso, e para mim e para você também, isso ela age de forma consciente, inconsciente ou ambas formas, que ela sabe que está errada, ela sabe que não fez o serviço, mas sempre quer colocar a culpa no outro. Quando a gente fala de mudança de crenças para o home office, é claro que existe uma discussão muito grande em torno disso, né? Não é uma mudança de crença somente do administrador. É uma mudança de crença da equipe. Aquele negócio e que muitas vezes a gente vai durante a infância, né? Se eu puder não fazer, não faço. Se eu puder dar uma maquiada, eu vou maquiar. Se eu puder, eu vou. Opa! Uma coisa é a sua brincadeira de criança, uma coisa é você passar a perna no seu amiguinho, num jogo, numa brincadeira. Outra coisa é você estar num ambiente empresarial que pessoas dependem do seu resultado. Então a gente tem toda essa carga ele nem vai estar vendo. Eu vou no clube, vou deixar aberto o computador aqui e vou pro clube, né? Ele nem vai perceber. Muitas vezes isso é consciente, na maioria das vezes é inconsciente. Veja que vem tudo de vivências e experiências que eu tive, da maneira como eu enxergo. Se eu enxergo que o meu patrão, que o meu chefe, ele passa por cima das pessoas, ele se aproveita, ele paga pouco, ele não sei o que, a tendência inconsciente minha é: agora é a hora do troco. Agora é a hora que eu não vou fazer a tarefa. Agora é a hora do retorno. Ir para um ambiente home office requer reeducação de todos da equipe. E nessa questão, Roger, do processo da equipe, das crenças, né? Existe também a questão do subconsciente, a questão das experiências traumáticas, né? E também envolve até mesmo questões espirituais. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, você que está aí nos assistindo, aliás, não deixe de curtir aqui o vídeo, de compartilhar para quantas pessoas você puder, nos ajude a tornar o nosso canal mais conhecido. Anderson Cruz Cast é um canal específico para levar até você educação profissional, espiritual, empreendedora,
para o desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal. E o Anderson Cruz Cast, ele é patrocinado pela Editora Ibero-Americana de Educação, que é um projeto de vida, num processo da educação científica. E o processo daqui do Anderson Cruz Cast é justamente levar até você um melhor de conteúdo, de informação. E é justamente que hoje, nesse segundo episódio, que vão ter mais 3, então você não pode perder essa sequência de podcasts com o professor Roger. E Roger, nesse processo, qual é, no seu ponto de vista, se eu pensar no subconsciente, as experiências traumáticas, na questão espiritual também, porque tem dogmas e doutrinas religiosas que envolvem também a formação do cidadão, da pessoa. Aí a pessoa busca se rebelar de várias formas e atacar isso no seu trabalho. Como podemos questionar as nossas crenças, Roger? Como que isso nos leva a refletir sobre essas consequências das crenças? Crenças. Vejam, crenças espirituais, positivas e negativas, crenças que nos fortalecem, a busca da paz, a busca ética, importantíssimas. Outros tipos de crença mais limitantes levam à intolerância, ou até a religião, vamos falar da religião como um instrumento de controle social. Resistência ao progresso, por exemplo. O mundo está mudando, todos estamos mudando, o ser humano está mudando. Esses tipos de crenças limitantes, dependendo do grau em que elas acontecem e por quem elas são colocadas na nossa vida, elas podem disparar processos psicossomáticos. Eu sempre costumo dizer assim, quando a gente tem uma emoção forte associada a algo acontecendo na minha vida, isso pode acabar se tornando permanente dentro de mim. Uma crença mesmo. Uma crença. Se, por exemplo, eu tenho uma mãe que, quando eu vou discutir alguma coisa com ela me dá uma informação, uma mãe e um pai, tá? Me dá uma informação e eu vou, entre aspas, segundo as palavras dos meus pais, retrucar. Quando eu vou retrucar, a minha mãe me diz assim pra mim, cala a boca. Ou quando eu estou num momento de expressão emocional, porque eu não me satisfiz com alguma coisa que foi falado, por alguma bronca que eu recebi, e eu começo a externalizar isso, por exemplo, através de um choro, e eu escuto, engole esse choro. Tudo isso são marcas que a gente costuma dizer traumáticas. Quando nós estamos falando de trauma, nós não estamos falando assim de algo bombástico. Pode ser algo bombástico, um acidente, qualquer coisa assim. Mas nós também estamos falando de formação de pensamento extremamente limitante para você. A gente costuma dizer que isso causa realmente um trauma. Em que depois eu preciso de alguém, aqui na minha equipe, eu preciso de um líder, no futuro, né? Eu preciso de um líder que bata de frente com os funcionários. Como que eu vou bater de frente se durante o meu período de educação eu não podia fazer isso porque eu era altamente repreendido se eu fizesse isso? Lá no futuro, como eu já escutei muitos pais dizerem, nossa, meu filho ele é meio bananão, ele não toma frente das coisas, ele não... Claro que não! Tem muito pai que se põe à frente das tarefas. Em vez de deixar o filho fazer, fala, não, deixa que eu faço. Acha que está ajudando. Você traz uma reflexão que é muito importante, que também isso reflete na educação, né? A maioria dos pais tem essa atitude de tomar a frente dos seus filhos e resolver os problemas deles. Eu já fui uma assim, tá, gente? Eu já fui. Hoje eu falei, olha, cada um segue o seu caminho, o pai tá aqui, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas vocês têm que assumir essa responsabilidade de cada um. Então, tudo isso é um processo educacional.
inclusive os pais transferem essa educação para a escola. Que o professor começa a educar com seus paradigmas que não é daquela família. Aí começa também essa coisa do conflito, começa essa questão do negativismo, essa crença limitante. Então isso requer um olhar muito diferente, um olhar que nós temos que prestar muita atenção. E isso reflete muito na escola. E a escola, que é o lugar de saberes, como diz Paulo Freire, não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. E eu vejo muito isso aqui no Brasil, se eu pegar 5 regiões brasileiras. Regiões que não respeitam aquela outra região por causa da sua crença, por causa da sua cultura. Profissionais que não sabem respeitar a crença, a cultura da empresa. Começam a subdividir, dividir e entender que a política cultural daquela empresa que insere o processo de que você tem autonomia, a liberdade de executar os seus serviços, acha que você não tem que entregar o serviço no dia certo. Não. Eu costumo dizer muito sobre o seguinte: você pode ficar sem ir na empresa uma semana. Só que para você ficar sem ir uma semana nessa empresa, no mínimo 15 dias antes, você tem que ter entregue todos os processos. Então é vencer essa ruptura. E eu uso até um exemplo meu, Roger. Aos 17 anos de idade, dos 17 aos 18, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional em Alphaville, que nós tínhamos uma liberdade de horário. Nós podíamos entrar das 7 da manhã às 10. Quem entrasse às 7 sairia às 4. E quem entrasse às 10 sairia às 18. Né? Eu entrava às 10 e saía às 16. Só que eu deixava o meu serviço pronto, adiantado, uma semana. O que eu estava fazendo, por exemplo, hoje, nesse momento, era o serviço já da semana que vem. Então, eu sempre tive essa mentalidade. E isso eu estou falando de 30 anos atrás. E eu vejo muito essa questão que a dificuldade nossa dessa convivência geracional. Todas as gerações foram difíceis, são difíceis. Pegando o que você falou, com esse exemplo que eu apontei aqui, como trabalhar essa questão geracional, crenças, atitudes hoje? E aí, pegando esse gancho que você colocou, primeira coisa, a gente está entrando num mundo em que as pessoas têm dificuldade de planejar. Então, isso que você colocou como uma facilidade para você, eu adianto o trabalho de uma semana. É muito difícil para alguém fazer isso hoje. Mantendo a mentalidade atual. Você vai perguntar para a pessoa, viu, qual é o seu trabalho hoje? O que você tem que fazer hoje? Ainda vou ver o que eu tenho que fazer. Então, assim, há de se ter uma mudança de mentalidade para eu poder trabalhar a mais longo prazo, médio e longo prazo, dentro daquilo que eu tenho para fazer. E o gestor precisa dar esse auxílio. Ele precisa dar esse auxílio. Porque se a empresa não consegue planejar a semana que vem, como que ela quer que algum funcionário consiga se autoplanejar para isso? Então isso é um planejamento feito, que a gente fala, a 4 mãos, né? É o gestor junto com o seu colaborador, criando toda essa estratégia para que isso aconteça. Agora, eu costumo colocar assim, preciso de uma mudança de mentalidade dentro da minha empresa como empreendedor, dentro da minha escola como educador, dentro da minha família, dentro da minha casa. E eu quero colocar aqui para você algumas perguntas para que você faça para você. Para que você faça uma autorreflexão. Né? O que eu acredito ser verdadeiro para mim? E o que eu acredito que é verdade para o mundo? O que eu ganho pensando dessa forma? Quais oportunidades eu perco
pensando dessa forma? Quem mais do meu convívio, atual ou passado, pensava dessa forma? E assim, essa maneira que eu penso, em que momento ela é mais forte? Nós estamos falando quase de gatilhos, né? Em que momentos que isso acontece com mais clareza para você, com mais certeza? E aí, essas são perguntas para que você se faça, seja empresário, seja colaborador, seja, não importa, para você poder fazer um mapeamento do seu estado atual. E aí vem o enfrentamento disso. Pessoas que têm uma crença diferente da minha, contrária, por exemplo, usariam quais argumentos para defender o ponto de vista deles, a visão de mundo deles? Ou seja, de que forma uma pessoa abordaria esse assunto, essa crença, essa estratégia, se ela pensasse diferente da maneira que eu penso? A transformação começa quando eu conheço, me conheço e conheço outros pontos de vista. E aí há um conflito. Veja, para você apagar uma luz, você simplesmente não pensa assim, luz apaga. Há um choque, você coloca seu dedo no botão interruptor e muda o lado. Você gira uma chave. É necessário que a gente comece a girar a nossa chave. De que forma? Sabendo como é um estado, como é o outro e colocando em choque os dois. É só assim que a gente aprende. A escola do meu filho, ela tem uma visão assim que eu achei impressionante. Quando ele entrou, foi uma das coisas que mais chamaram a atenção. Ela diz assim, o lema dela: o erro é sempre um convite ao aprendizado. Se eu sou uma pessoa que recebi durante a minha vida só lambada porque eu errei, em que momento que eu posso pensar que o erro é um convite ao aprendizado? Para minha crença, o erro é um convite a mais lambada, ao insucesso, à não prosperidade. E se eu não me permito errar, como que eu posso ter visões diferentes em como acertar? Você como empresário, se você não erra, como que você melhora? Aliás, é uma das crenças que nós temos que vencer. Porque as pessoas acreditam que nós somos perfeitos. Ou até mesmo o ser humano, aquele que não, eu sou perfeito, eu não erro, eu não posso errar. Eu gostei muito de um livro, Roger, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, uma americana assistente social, que ela começou a trabalhar muito isso. Nós somos imperfeitos. Eu aceito a minha imperfeição. E essa imperfeição, quando eu erro, ou quando eu falho em algo, no meu radar já fica, o que eu tenho que aprender com isso? Então essa é uma crença que nós temos que vencer muito. Não acha que a gente não tem que errar, que não. Eu tenho um exemplo de um mentorado, por exemplo, que ele, não, mas você não pode errar, né? Eu falei para ele, não. É com os erros que nós vamos aprender também. Nós temos que ter uma sabedoria, e a palavra sabedoria não é conhecimento aqui, que agora eu estou falando sabedoria de modo espiritual, para que eu possa gerir o que é o conhecimento e minimizar possíveis falhas ou erros. Se aquele processo eu não falhar, não errar, é uma vitória, mas em algum momento eu posso falhar porque eu sou um ser humano. Podemos olhar dessa forma, Roger? Claro. E veja, você colocando isso, né, a falha, me veio na cabeça uma coisa que a gente utiliza muito em terapia, mas que os líderes também podem utilizar e você pode usar como uma ferramenta agora. Então, se você tiver com papel aí, se quiser anotar, pega uma caneta e papel, anota aí. Vocês já ouviram falar dos 3 R's? Eu tô falando, ó o inglesismo de novo, né? Os 3 R's. Quando que eu sei que uma crença, ela está talvez me deixando para baixo, ela está criando uma involução na minha vida? Quando acontece um dos 3 R's
em cima daquilo que eu acredito, ou os três ao mesmo tempo. Rejeição, ressentimento e remorso. Rejeição. Quem eu estou rejeitando, acreditando nisso que eu acredito agora? O que eu estou deixando de enxergar? Quais são as pessoas que eu estou excluindo da minha vida, acreditando nisso agora que eu acredito? Qual o ressentimento que pessoas que não pensam como eu, não têm a mesma crença, causa dentro de mim? Qual é esse ressentimento? E esse tipo de crença me leva a ter algum tipo de culpa, que é o remorso? Quando você para analisar suas crenças, por exemplo, eu não sou feliz. Eu não consigo achar alguém para minha vida direito. Nenhum emprego me satisfaz. Meus filhos não me obedecem. O meu patrão não me reconhece. A minha vida não tem sentido. O dinheiro sempre vem de forma difícil. Eu preciso batalhar muito. Eu não acredito nessa teoria que o pessoal fala dinheiro é energia. Para mim não faz sentido dinheiro é energia porque ele não está aqui. Porque a certeza que quem fala isso é rico. Esses tipos de crenças trazem o que para você? Que tipo de ressentimento, que tipo de rejeição você faz? E que tipo de remorso causa na sua vida crer assim? E isso nós podemos dizer, Roger, que isso envolve diretamente na autoimagem e na autoestima da pessoa. Sempre, sempre. A crença trabalha diretamente com autoimagem e autoestima. A partir do momento que eu começo a enxergar, por exemplo, redes sociais, todo mundo é feliz, olha que maravilha, mexe na minha autoestima. Inclusive, eu gosto muito do Thiago Brunet, eu leio vários livros dele e algumas coisas, e eu gosto muito que ele fala uma coisa que é muito verdade. Gente, abre aspas, eu e a Janine nunca vamos postar uma foto brigando, fecha aspas. Porque a gente sempre vai postar no Instagram, nas nossas redes sociais, a nossa visão de mundo, conquistas, né? Outros vão para a área do deslumbre, ou seja, mostrar o que tem, que ganhou. Outros vão levar a educação, a informação, conhecimento. Entra a questão da comparação, da comparatividade. Nossa, mas ele foi naquele restaurante. Nossa, mas você viu o prato dele, tudo mais, né? Então, tudo isso, pensar. E entra nessa questão da rejeição, ressentimento, remorso. Roger, traz para nós um exemplo de como trabalhar uma crença limitante, vencer essa crença limitante, para que nós possamos ter uma autoimagem, uma autoestima positiva. Tem várias maneiras, várias técnicas que a gente pode utilizar para fazer essa reprogramação. Obviamente, né, eu sempre vou colocar para a pessoa assim, é alguma coisa que me machuca demais, busque ajuda profissional. Em primeiro lugar, busque ajuda de pessoas, terapeutas, psicólogos, que estão prontos para te ajudar a fazer essa caminhada. Esse é o primeiro passo. Entender, como eu já disse, né, que não há uma mágica que faça assim, opa, acordei outro dia, agora eu me transformei, né? Sou outra pessoa de um dia para o outro. É um processo de desconstrução e reconstrução. Passa pela aceitação, pela autoaceitação. Eu me sinto rejeitado por alguém? Eu aceito e me aceito. E sei viver com a sensação de não ser rejeitado. Eu ressinto alguém porque ela pensa diferente de mim, tem uma crença diferente. Eu libero esse ressentimento, é um mantra, tá? Eu libero esse ressentimento porque eu sei viver, ter a sensação de ser liberto de ressentimentos. Eu me sinto culpado porque eu penso dessa forma. Se eu for rico demais, o que a igreja vai pensar, né? O rico não passa pelo buraco da agulha, né? Aquelas interpretações dos textos bíblicos, né? Peraí, eu me liberto daquilo. Eu sou merecedor.
Aliás, Roger, você traz uma outra questão que é muito importante para pensarmos, o seguinte: se nós pegarmos os textos bíblicos e se nós lermos esses textos bíblicos como um manual de vida, a historicidade, tudo que tem envolvendo ali, aliás, ele traz caminhos de toda uma prosperidade, aqui eu estou falando de uma prosperidade financeira, com fartura, com abundância, na questão de dinheiro. E não tem nenhum lugar escrito que o dinheiro é sujo na Bíblia, por exemplo. Então é uma crença que a própria igreja, por pessoas que terem essas crenças, colocam isso dentro da igreja, dentro da religião, começam a replicar. É isso que nós temos que vencer. Aí nós buscamos, a partir do vencimento dessas crenças, aí vem a liberdade emocional e a liberdade espiritual para que nós possamos ter a liberdade financeira. Sabe uma coisa que passou pela cabeça? Vê se para você não acontece isso. Hoje em dia quase não tem aquele dinheiro mais papel, né? Mas vamos supor que você foi lá no banco e pegou o dinheiro papel. Essa semana eu tive a oportunidade de pegar um monte de nota de 2, porque eu precisava de troco para um evento que eu participei. Eu peguei acho que umas 70 notas de 2 na mão, né? E aquilo começou a disparar um gatilho em mim. Eu falei, opa, por que isso está acontecendo? Eu me liberto desse pensamento. A pessoa pega o dinheiro na mão, a primeira coisa que ela pensa em fazer quando ela solta o dinheiro é lavar a mão. Eu falei, mas peraí, de onde vem isso? Por que tá vindo essa vontade tão grande dentro de mim de lavar a mão? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo? Aquela crença, né? Aí a pessoa vai no ônibus, por exemplo, segurando aquele corrimão, o pessoal arrasta até a bunda no corrimão, né? Eu tô de boa, né? Então veja, comece a perceber o que é meu e o que veio de outro. E aí você vai começar o seu processo de formação de identidade verdadeiro. Livre, liberto de pensamentos que hoje não fazem mais sentido, mas que a sua criança ainda traz alguma coisa de lá. Se traz, precisa ser trabalhado. Se traz, precisa ser trabalhado. Busque conhecimento. Busque. E primeiro, antes de tudo, autoconhecimento. Entender as origens da crença. E se desafie diariamente a enfrentar, a fazer diferente. Combata, lembra? Vira a chave, on, off. Mas não adianta fazer isso uma vez. Repetição e consistência de novos hábitos. Esse é o grande segredo para a mudança. E é necessário. E a mudança começa a partir do meu querer. Não é nunca... Você tem que fazer. Eu tenho que querer. Eu tenho que aceitar. Aceitar o processo. E esse processo nós temos que ter graça, felicidade, dar alegria mesmo. Às vezes nós podemos achar que esse processo é muito doloroso. Nossa, está doendo. Na linguagem dos cristãos, você está passando por uma tempestade, por um processo, pelo vale. É um processo. Quando nós temos essa oportunidade de entender que a nossa vida ela é regida por processos, mas que nós temos que ser felizes no processo e não no objetivo fim, essa jornada ela se torna mais leve. E é você que tem que tomar essa decisão. Então, o meu trabalho do professor Anderson Cruz e do professor Roger, que nós somos palestrantes, nós temos um projeto grande de imersão, de mentorias, nós temos um conjunto de estratégias, de técnicas, de ferramentas para que você possa conduzir todo esse processo nessa jornada e ter essa mentalidade avançada, essa mentalidade mais visionária, para construir e, na verdade, alcançar liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade espiritual. É uma decisão tua. Nós estamos aqui trazendo uma educação. E, aliás, você não está pagando nada para ter esse conhecimento. Esse aqui é um conhecimento gratuito que você está recebendo. E esse é o principal pilar de professores, como eu e o professor Roger. Então, uma outra crença que professores acham que a gente não pode fazer esse tipo de trabalho. Não, nós podemos sim. Nós podemos questionar sim teorias, nós podemos questionar sim escolas, nós podemos questionar outros professores sim.
Agora, eu tenho que ter argumentos para questionar. E às vezes nós não vamos ter, mas eu quero saber o porquê. Mas por que você está fazendo isso? Onde está escrito? Como que você trouxe isso? Porque a educação é da área de humanidades. O desenvolvimento humano e pessoal é da área de humanidades. Tudo é subjetivo. Aliás, eu até questiono se a matemática ela não pode ser subjetiva, embora seja exata. 2 e 2 são 4. Ô Roger, é possível 2 mais 2 dar 4,1? Matematicamente, seguindo a ciência, acredito que não. Dentro de mim, 2 mais 2 pode ser 5, 8, infinito. E é justamente isso que eu quero trazer para você. É esse quebra de paradigmas, é a quebra de crenças limitantes. Faça uma reflexão na sua vida. Como o professor Roger disse, use a técnica dos 3 R's. Papel, anote, escreva pontos positivos, pontos negativos, o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso crescer. Aceitar isso, peça ajuda, não tenha vergonha. Quando assumimos isso em nós crescemos. Ou seja, construa novas crenças positivas, crenças de crescimento, crenças que possam te levar para o próximo nível. E nessa questão, quando você começar a trabalhar isso em você, geralmente as pessoas não vão te conhecer. E elas sempre vão querer te levar lá para o teu passado. Não deixe. Ou seja, você é o que você é agora, mas a decisão é tua. Ô Roger, até eu fiz essa reflexão, né? Geralmente as pessoas têm uma tendência de levar a gente para o passado. Ou seja, mas volta, você né? fez isso, mas você era baladeiro, você vivia no bar, você vivia fazendo isso, fazendo aquilo, mas como que você está fazendo isso hoje? Como trabalhar isso? Porque aí já envolve uma outra situação, né? A autoestima, a autoimagem, que a gente tem que trabalhar passado, que é evoluir e vencer essas crenças limitantes, mas eu tenho que agora ter uma manutenção de como eu posso manter o meu crescimento, subir para o próximo nível, mas sem que essas falas, sem que essas pessoas, e não é culpa delas, querem nos levar sempre para o passado. Qual é a dica que você pode dar? O passado, ele é uma área de proteção para quem me conheceu. Eu conheço ele daquela época. Se eu mudei, eu não conheço mais. Se eu não conheço mais, eu saí da zona do conforto, porque eu já não conheço mais a pessoa, como que eu vou interagir com ela? É muito melhor que ela tivesse no passado, porque eu já conheço, eu já sei as frases feitas e já sei. Então as pessoas, de uma certa forma, elas são muito confortáveis com o seu passado. Com o seu novo eu, peraí, que talvez eu tenha que me transformar também, porque ele se transformou. Para eu poder conversar com ele, os mesmos argumentos do passado já não funcionam mais, eu vou precisar me transformar. E transformar dói. Se transformar dói. Não vai acreditar que assim, poxa, é um processo fácil. É um processo de desconstrução. É um processo dolorido, mas necessário. Veja, para você entender, a nossa mente, ela tem... O que é o conceito de passado para nossa mente? Um fato guardado dentro de um neurônio aconteceu. Qual o conceito de futuro para a mente? Ela não sabe o que é futuro. Ela entende o dia de hoje. O dia de hoje é a minha nova identidade. A partir do momento que você descobre a sua identidade, passado não tem mais importância nenhuma. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Quando eu descubro a minha identidade, eu não preciso de validações externas nenhuma mais. Eu vivo bem, aceito o que eu fiz no meu passado, que serviu como base de aprendizado, e projeto o meu futuro. Ele não existe ainda, mas na minha mente eu posso construir. A dica é: construa um futuro para você hoje. A gente chama isso de técnica da visualização criativa. Essa técnica é muito, muito poderosa. Tem gente que gosta de chamar de ponte ao futuro. São nomes diferentes. Hoje eu faço a minha mente imaginar como será no futuro.
e no futuro eu posso construir. Eu posso me construir sem aquela crença, com as pessoas que rebatiam aquela crença estando do meu lado. Eu posso moldar, ensinar a minha mente que a partir de agora e no futuro é assim que funciona a minha mentalidade e o mundo ao meu redor. Eu nunca vou ter certeza se isso vai acontecer no futuro, mas o importante é que minha mente mapeie isso e saiba aonde ela quer ir. Eu preciso ensinar a minha mente aonde eu quero ir. É só assim que eu transformo. Se eu tentar entrar no processo de transformação sem acreditar que no futuro realmente isso aconteceu, para agora, reflita, construa agora uma imagem futura. E a sua mente não vai saber que é futuro, porque ela vai estar vivendo agora. A emoção está acontecendo agora, no momento da sua criação da imagem. E isso faz com que a sua mente saiba, opa, é assim que eu quero estar, é assim que eu preciso estar. Beleza, vou trabalhar para isso. Faça a sua mente trabalhar ao seu favor. E isso que vai trazer a renovação dessas crenças, renovação no sentido de quebrá-las, vencê-las, as crenças limitantes e construir as crenças que vão construir você para o futuro. Inclusive o cérebro ele não consegue discernir se o teu mural de visão de futuro ou usando a técnica de visualização criativa, que aí nós podemos criar qual é o futuro que você já pode viver isso em sentimento, começar a construir, e isso está de forma bíblica, inclusive, dentro de uma fé, entra a questão da fé. Então, hoje com o professor Roger, nesse episódio 2 sobre crenças, né? Nós trabalhamos aí crenças educacionais, espirituais, psicológicas, crenças culturais. Nós temos que vencer as crenças que nos limitam. Para isso, eu tenho que contribuir para mim mesmo, comigo mesmo. E se eu precisar de ajuda, eu vou buscar. Então, eu tenho que me colocar também no lugar de simplicidade, de vulnerabilidade e pedir ajuda. Aí assim eu começo a vencer. Então, eu quero fazer um pedido a você e deixo aqui uma mensagem. Reflita sobre a tua vida, reflita sobre as tuas ações, sobre as tuas crenças. Quem é você? Qual é a sua verdadeira identidade? Então esse projeto do Anderson Cruz Cast justamente vem com isso, comigo, com o professor Roger. Nós vamos ter mais 3 episódios. Então tudo isso é justamente e sempre às quartas-feiras, às 19h30 aqui no canal do Anderson Cruz Cast no YouTube. E não esqueça de você compartilhar. Compartilhe esse conteúdo, dá um curtir, dá um like, faça o teu comentário, ativa o sininho, porque isso é importante para nós. Nos ajude sim, porque é um conteúdo gratuito, mas é um conteúdo educacional para que possa levar a todas as pessoas esse conhecimento. E esse conhecimento tem que ser compartilhado. Não pode ficar nem para mim, nem só para você, nem só nas mãos do professor Roger. Então venha, conheça todo o nosso trabalho também, e é uma construção. Então, reflita sobre as suas crenças e aplique a técnica dos 3 R's. Faça essa análise pessoal sua. Professor Roger, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer toda a minha equipe, agradecer a todos que estão aqui. Esse canal, ele é oferecido pela editora Ibero-Americana e todo um processo, não é somente eu e nem o professor Roger. Existem pessoas que estão contribuindo com tudo isso aqui, inclusive você. Nosso muito obrigado. Te espero na próxima quarta-feira. Um grande abraço. Desejo para você paz, prosperidade, que esse mês de julho, esse semestre de 2024 seja muito próspero, seja um semestre de construção de uma nova jornada em tua vida. Paz, prosperidade e saúde para você. Um grande abraço.